Antes de apresentar para você o que veremos nesse novo vídeo, venho te pedir para assinar nosso canal e fazer parte do grupo de pessoas que ajuda o canal e participa também do debate mensal sobre a doutrina espírita. Uma vez no mês nos encontraremos para estudar juntos essa maravilhosa luz de espiritualidade que temos disponível. Então, clique em Seja Membro e vem com a gente. Você já teve medo de assumir sua missão? Já sentiu que poderia fazer muito mais, mas escolheu se esconder atrás de desculpas? Maíse Braga, em Uma Noite Inesquecível, nos entrega uma das falas mais intensas dos últimos tempos. Inspirada pela parábola dos talentos, ela faz um alerta. Quantos de nós ainda repetimos, tendo medo, escondi na terra o teu talento? E aí começa a grande tragédia espiritual. Nos recusamos a amar. Adiamos o bem que poderíamos fazer. Fingimos não ouvir o chamado de Jesus. Ela compartilha histórias que dilaceram o coração, de dores reais, suicídios evitáveis, abandono de idosos, e até um homem cego e paralisado que rodou o Brasil numa cama, anunciando o Cristo. Tudo isso para nos dizer que o medo não pode mais ser desculpa. Se você sente que está vivendo no modo espera. Se você vem enterrando seus talentos por medo, preguiça ou desculpas bonitas. Assista até o final. Essa mensagem pode ser a última chance de acordar antes que a vida cobre o preço do silêncio. Há um momento extraordinário quando Jesus fala sobre a parábola dos talentos. E há uma frase, porque vocês se recordam, que o Senhor da vinha veio saber o que cada um tinha feito com os talentos que lhe haviam sido concedidos. E de todos aqueles que prestam conta, eu me recordo de uma frase quando Cristo diz, citando um dos que havia recebido o talento, e tendo medo, eu escondi na terra o teu talento. E tendo medo, eu escondi na terra o teu talento. Meu Deus, quem de nós não se identifica com esse momento em que, tendo medo, a pessoa paralisou todas as suas energias, tudo aquilo que ela podia fazer e que, na verdade, não fez. Nós somos os amedrontados de todas as épocas, os amedrontados de ontem, em que éramos convocados a uma vida mais alta e nos recusamos a isso. Por isso estamos de novo na Terra, vivenciando mais uma vez esse recurso maravilhoso que é mergulhar na carne. Eu confesso a vocês que, vendo dias difíceis, tenho pensado, meu Deus, mas será que só existe o planeta Terra para esse povo todo indisciplinado reencarnar? E somos nós que estamos todos juntos. Porque se merecêssemos ou tivéssemos condições de um lugar melhor, não estaríamos aqui. Outra coisa que nós precisamos lembrar, isso aqui é estágio, não é o nosso estar permanente. Nós passamos, ainda que sejam 100 anos, e 100 anos, como dizia Emmanuel, é um relâmpago na eternidade. Ainda que seja 100 anos, nós estamos aqui para, em breve, retornar. Mas, retornando, com certeza nos perguntarão, o que você fez dos talentos que te foram concedidos? E hoje eu queria inicialmente desejar que nós nunca digamos, tendo medo, eu escondi na terra o teu talento. Porque o medo já impediu que em outras existências nós avançássemos e transformássemos a nossa existência eterna. O medo nos faz ficar doentes fisicamente. E no dia que a medicina admitir isso, não haverá mais doença, porque nós perceberemos que é tão conveniente aquele lugarzinho de onde nós não queremos sair, que é o lugar de quem não faz nada.
de quem tem sempre uma desculpa, uma justificativa para o não comparecimento às tarefas do amor. Eu sei que falo na casa de Maria Dolores, onde Ivan, Davi e tantos falam a vocês das tarefas e vocês brigam entre vocês para ver quem é que vai ser o primeiro voluntário. Andando por esse Brasil, posso dizer a vocês que são raras, infelizmente, as casas que têm esse número de corações dispostos a servir. Mas servir implica muita coisa, implica sacrifício, renúncia, implica não ter dia nem hora, implica muitas vezes não ter sábado, não ter domingo, não ter feriado. Na Comunhão Espírita de Brasília, onde cheguei aos 15 anos, os fundadores não tinham sábado, domingo ou feriado. E o mais extraordinário, eles não achavam que estavam fazendo nada demais. Porque quando você começa a dizer, mas eu dedico o meu tempo livre a fazer o bem, aí tem algum problema. Porque você tem que saber que tempo livre não serve só para o lazer, mas para uma verdadeira transformação. Vocês sabem muito bem, se não for agora, dificilmente nós avançaremos de verdade, vamos ficar estacionados por muito tempo. E eu comentava com amigos aqui que as pessoas têm me dito, Maíse, o terceiro milênio já começou. E eu digo, aonde? Me conte aonde, se nós ainda somos os mesmos por dentro do nosso coração. E enquanto formos os mesmos no nosso orgulho, no nosso egoísmo, nós não conseguiremos fazer com que a humanidade avance verdadeiramente. Vamos estar sempre com passos trôpegos, nos levando muitas vezes a lugar nenhum. Eu gosto de comentar que muitas mães e avós vêm me apresentar os seus filhos e netos, ainda pequenos, e dizem, como uma delas me disse recentemente, Maíse, meu filho é um ser do terceiro milênio, porque ele já foi expulso de 3 escolas. E aí você olha para o menino e você percebe pelo olhar do menino que, como eu sempre digo, ele é um capiroto, mistura de capeta com garoto. E não tem como mentir. Mas como que você vai dizer para aquela mãe, para aquela avó, que ele ainda não é aquilo que ela acha que ele é? Fica difícil, mas acontece. Há pouco tempo, um casal trazia nos braços um filho com um autismo muito grave. E eu, inadvertidamente, disse, você sabe, seu filho está tendo dificuldades, porque ele é autista. O pai quase me bateu. E aí um amigo espiritual disse, Maíse, eles não estão ainda com o diagnóstico. Então, parece estranho para eles ouvir falar do autismo do filho. Eu me lembrei de Chico Xavier, que morreu há mais de 20 anos, e dizia, um dia o Brasil será conhecido como o país com o maior número de autistas do mundo. Do mundo. E olha, podem ter certeza que isso já está acontecendo, porque as escolas precisam se preparar para receber essas almas que vêm do espaço para progredir nos nossos braços, mas que trazem determinadas características que o futuro dirá tem a ver com uma espécie de amplidão do nosso entendimento sobre o coração das pessoas. É fácil? De jeito nenhum. Mas quantas pessoas, quantas crianças sofreram antigamente porque o autismo não era
conhecido. E em quantos lugares desse país há crianças ainda abandonadas pela própria família, porque são esquisitas. E a escola não entende, a família não entende, e ali está mais um talento que nós enterramos por medo de admitir a verdade. Há uma quadrinha muito antiga, psicografada pelo Chico, que diz: verdade lembra uma estrela quebrada em milhões no lodo. Cada pessoa que a busca encontra uma parte do todo. A verdade que a doutrina espírita nos traz é uma parte de tudo aquilo que nós temos que, mais tarde, conhecer para simplificar, dulcificar, justificar a nossa existência. E se dentro da nossa casa nós ainda somos incompreendidos ou incompreensivos, nós estamos só no início da nossa caminhada. Quantos de nós têm facilidade de sermos fraternos, portas adentro da casa espírita, mas portas adentro da nossa casa, aí a coisa complica. E quanta gente moça está procurando a doutrina espírita aos montes, querendo encontrar uma explicação para as suas próprias angústias e necessidades. Aqueles que vierem depois de nós, as outras gerações, com certeza abrirão caminhos preciosos, mas se eles não encontrarem sinais nossos para apontar a caminhada, vai ficar difícil. Lembram-se quando estudávamos, descobrimos que os bandeirantes que atravessavam florestas deixavam sempre sinais no caminho, pensando naqueles que viriam depois. O mesmo na vida. Nós temos que deixar uma lembrança digna, quase feliz, quem sabe, dos talentos que nós vamos espalhando e não podemos deixar passar. E hoje as pessoas querem deixar passar. Elas não querem estar realmente à frente de nada. Ah, não, eu sou voluntária, mas, por favor, eu não quero nenhum compromisso real. Sem compromisso real, não há transformação. Sem transformação, nós vamos continuar no mesmo lugar. Já contei a vocês, conheci um querido amigo, Jerônimo, que, paralisado do pescoço para baixo, numa cama, correu o Brasil durante muitos anos para falar de Jesus. E ele morava em Ituiutaba. Houve um momento em que ele começou a passar muito mal e disse aos amigos: me levem até o Chico, porque eu sei que eu estou morrendo e eu quero me despedir do Chico. Colocaram o Jerônimo numa Kombi. Durante o caminho até Uberaba, trocaram os lençóis várias vezes, porque ele sangrava abundantemente. E quando ele chegou na frente do Chico, ele disse: Chico, eu vim porque eu sei que eu estou morrendo e eu quero me despedir de você. O Chico olhou para ele e disse: é verdade, Jerônimo, você está morrendo mesmo. Olha, já imaginou o Chico Xavier te dizer isso? O Jerônimo empalideceu e disse para os amigos: está vendo? Eu falei para vocês que eu estava morrendo. E o Chico disse: fique ali, meu filho, eu vou atender a todos, depois eu falo com você. Quando a última pessoa foi embora, Chico disse a Jerônimo: Jerônimo, meu filho, você está morrendo, e morrendo de uma doença muito difícil. E o Jerônimo olhando para os amigos: está vendo? Está vendo? Chico, eu sou paralisado do pescoço para baixo, sou cego. O que mais pode me acontecer, Chico? E o Chico tranquilo: oh, meu filho, você está sofrendo da síndrome do coitadinho. É uma doença dificílima, porque as pessoas chegam para você e dizem: coitadinho do Jerônimo. Coitadinho do Jerônimo. E você está acreditando, meu filho.
Você está acreditando que você é um coitadinho e está escondendo os seus talentos. Gente, ele teve um impacto tão grande daquilo que ele saiu dali e viveu mais 30 anos. Com a cama dele atravessando o Brasil. Quando ele ia à comunhão, meu Deus, ficávamos maravilhados. Ele, completamente cego, uma vez eu fui visitá-lo na casa dele em Ituiutaba, ele tinha no quarto dele um quadro de Jesus maravilhoso. E eu admirando aquele quadro, e ele, cego, vira e diz assim, este quadro, Maíse, que você não consegue deixar de olhar, foi o Chico que me deu. Como é que ele sabia, cego, que eu estava olhando o quadro? Já foi a primeira surpresa. E a verdade é que a grande surpresa de nossas almas é quando, apesar de tudo, Deus, as forças do bem, o universo, não desiste de nós. Sempre espera que no dia de amanhã nós comecemos de novo. Por isso existe reencarnação, por isso nós podemos recomeçar sempre que quisermos. Mas quando nós não queremos, nem Deus pode fazer nada. Eu contava aos meninos, na casa dos queridos amigos que me hospedam, Célia e Marcos, amigos de muitos anos, como Davi também, como Ivan, que houve um crime pavoroso quando eu era bem pequena no Rio de Janeiro e a moça se apaixonou por um homem casado, descobriu que ele era casado e resolveu se vingar. Tornou-se amiga da esposa dele. Ele tinha uma filha de 4 anos e uma de 2. E ela, tornando-se amiga da esposa, disse, qual é a filha favorita do seu marido? Ah, fulaninha, a mais velha que tem 4 anos. Ela fez se passar por amiga da família, foi buscar a menina na escola, levou-a para o matadouro e matou a menina. Foi a vingança dela. Naquela época, um crime não era tão comum assim. E durante muito tempo os jornais falavam da Fera da Penha, como ela foi batizada, estigmatizada, na verdade. Dona Laís Capilé, uma das fundadoras da Comunhão, na época morava no Rio de Janeiro, já espírita, e começou a visitar a Fera da Penha no presídio. Ela foi condenada a 30 anos e cumpriu os 30 anos, coisa que hoje é raríssimo. E ela entrava na cadeia e lia uma página do Evangelho segundo o Espiritismo para a Fera da Penha. E a Fera da Penha gostava. Um dia caiu naquela página em que os amigos espirituais lembram que tudo aquilo que fazemos ao outro volta para nós. E, de alguma maneira, nós temos que resgatar o que fizemos. Esta Fera da Penha ficou louca. Fora! Nunca mais apareça! Quer dizer que eu estou condenada a 30 anos e em outra vida eu ainda vou ter que pagar? E a dona Laís chorava. Por favor, deixa eu voltar. De jeito nenhum. Nunca mais volte. E a dona Laís saiu toda cabisbaixa da cela. Quem dirigia o presídio feminino naquela época eram freiras. E a Madre Superiora, para confortar dona Laís, a abraçou e disse, Laís, minha filha, quando a alma não quer, nem Deus pode fazer nada. Ela foi liberta depois de 30 anos, foi morar no Meier. Eu sou carioca do Meier. E ela não saía de casa, ela não abria uma janela. Na verdade, o seu remorso permaneceu e ela continuou aprisionada, embora livre, dentro do próprio coração, dentro da própria casa. Me lembrei de Paulo Gustavo, o humorista querido que faleceu por Covid, ele também era do Meier, e ele dizia, quem é do Meier não bobeia. E é verdade, você tem que ficar esperta. E os vizinhos reparavam
que ela saía daquela casa uma vez por semana, fazia uma compra, voltava e permanecia presa. Quando nós não estendemos o nosso talento na direção do outro, estamos aprisionados. As pessoas nos apontam e dizem: poxa, fulano pode tanto, por que ele não faz nada? Ainda que a pessoa não tenha coragem de falar pessoalmente, ela sabe que nós estamos paralisados. E por que paralisados? Se tudo aquilo que não se movimenta conhece a verdadeira morte. Então, nós precisamos, em época tão difícil, nos mover para frente, para o alto, na certeza de que tudo que tiver que vir para nós, virá. E aquilo que nós tivermos que deixar no coração do nosso próximo vai falar de nós um dia, quando estivermos na verdadeira existência. Eu sempre costumo dizer que a frase favorita de Jesus, para mim, Maíse, não é amar a Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. A minha frase favorita do Cristo é: a cada um segundo suas obras. Se nós pensarmos nisso uma vez por dia, nós faremos o que é digno, reto, bom, nobre. Ainda que tudo nos convide à desistência, à tristeza, à melancolia, à depressão. Eu contava aos amigos hoje à tarde que há pouco tempo cheguei numa casa espírita e o presidente do centro disse: olha, aquele moço ali soube que você vinha e quer conversar com você. Quando a palestra acabou, eu fui conversar com ele. E ele, louco de dor, contou que tinha um filho único, preso de profunda depressão. A ex-esposa não conseguiu ajudar e mandou o rapaz para Brasília. E por um tempo o rapaz voltou a estudar, a trabalhar, e ela satisfeita: nossa, tá vendo? Nosso filho precisava da sua companhia. Que bom que você está aí com ele. Um dia, ele chegou em casa e encontrou o filho morto. Ele havia tirado a própria vida. Ele estava na sala, dentro de uma tenda plástica. E depois o pai ficou sabendo que o filho havia comprado aquela tenda na internet. E ele não precisou entrar num carro e ligar o monóxido de carbono. A tenda vendida na internet. Você entra, liga e você morre lá dentro, como se você estivesse dentro de um carro. Gente, o pai, aos prantos me contando isso, eu queria morrer de tristeza por ele, de perceber que vivemos num mundo tão absurdo que existem lugares onde as pessoas ensinam você a fugir da vida. Isso é inadmissível, mas está acontecendo. Porque nós estamos, como sociedade, permitindo que essa tristeza, esse desalento, essa solidão tomem conta das pessoas. Ah, mas fulano teve uma vida muito difícil. Gente, só para citar alguém tão conhecido nosso, Chico Xavier teve uma vida muito difícil. Ele, garoto, trabalhava na pequena venda do tio. E atrás da venda tinha uma plantação de cebola. E ele era o responsável por manter as cebolas. E ali ele começou a ver Augusto dos Anjos, que lhe aparecia e dizia, por orientação do seu mentor, que era Emmanuel: eu estou aqui e vou começar a declamar poesias, porque o senhor vai psicografar um livro de poesia. E é claro, o Chico não tinha nem o terceiro primário. E Augusto dos Anjos, no meio da cebola, começava a declamar. E o Chico dizia: meu Deus, que coisa linda!
e tentava repetir as palavras de Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos, inconformado com a pronúncia do Chico, a pronúncia simples de quem não tinha estudo, dizia: mas o senhor é horrível. O senhor tem uma cabeça muito pequena. Como é que eu vou escrever através do senhor? A primeira vez que eu ouvi essa história, eu vi o quanto eu era inferior. Porque o Chico disse a Augusto dos Anjos: me perdoe, eu realmente não tenho condições, eu não tenho estudo para psicografar o senhor. O Chico, porque eu, Maíse, diria: o quê? Você é um suicida! E você veio aqui na plantação de cebola dizer que a minha cabeça é pequena? Vejam, só para citar rapidamente, a diferença de Maíse e Chico Xavier. O Chico tinha essa beleza de coração para receber aquelas almas extraordinárias, e ele escreve Parnaso de Além-Túmulo aos 21 anos, de forma brilhante. Guerra Junqueiro, um espírito que ofendia, pode-se dizer, a Igreja Católica, quando encarnado, queria continuar fazendo isso usando o lápis de Chico. E quando Emmanuel percebeu, disse a Guerra Junqueiro: o senhor está fora da tarefa. Porque a tarefa não é continuar a falar mal de qualquer religião. E Guerra Junqueiro nunca mais psicografou através do Chico, ou através de qualquer outra pessoa. Quando os nossos interesses assomam e são contrários aos interesses da vida abundante que devemos ter, a vida se encarrega de nos mostrar que estamos equivocados e que não importa as lutas que enfrentemos, precisamos de verdade nos modificar. Quantas e quantas vezes Chico foi maltratado? Quantas e quantas vezes ele foi ferido de verdade pela sua madrinha tão obsediada que garfava a sua barriga de criança com garfos e facas. E ele só não morreu porque a espiritualidade o preservou. Porque senão ele teria desencarnado ainda criança. O que ele passava de fome não está no gibi. Porque a madrinha fazia questão de esquecer que ele precisava comer. E ele ia para o quintal chorar e ele pensava: minha mãe, você prometeu, a senhora prometeu que mesmo morta, a senhora tomaria conta de mim. E um dia, no quintal, aparece um cachorro horroroso, enorme. E o Chico se amedronta. O cachorro tinha na boca um jatobá. Ele vai até o Chico, coloca o jatobá no colo do Chico, olha para o Chico como quem diz: coma. Mas o jatobá era muito duro. E o cachorro pega o jatobá com os dentes, tritura o jatobá em pedaços e o Chico come. Durante 4 meses, diariamente, o cachorro aparecia com o jatobá na boca. E o Chico comia o jatobá. Muitos anos depois, ele foi saber as propriedades que o jatobá tinha para manter a vida. O Chico sempre teve uma relação extraordinária com os animais, pelo seu carinho, pelo respeito que ele tinha por animais de toda sorte. Ele tinha um cachorro que ele amava demais, o Lorde, um vira-lata absoluto. E o Chico dizia: este cachorro é tão ligado a mim que quando ele desencarna, ele dá um jeito de voltar para a Terra e me encontrar novamente. Então ele dizia que o Brinquinho, que foi um piquinês preto que ele teve, era o Lorde de volta. Um amigo meu recebeu um dia uma foto do Chico de terno e gravata, em meio às suas rosas, Brinquinho no colo, e a dedicatória que dizia: Maurício, me perdoe, mas Brinquinho fez questão
que eu saísse na foto com ele. Era desse jeito, Chico Xavier. Nunca se colocava. Certa feita, ele de madrugada, voltando para casa, escutou o barulho de uma corrente atrás dele. Um cachorro feroz, que era do vizinho, tinha se soltado. O cachorro estava faminto e queria avançar no Chico, jogar o Chico no chão para morder o Chico. E o Chico, então, com aquela tranquilidade, disse: "Ô, meu amigo, você se soltou." O cachorro era um monstro. "Você se soltou. Vamos combinar uma coisa? Vamos até minha casa. Eu prometo a você que toda a carne que tiver na geladeira é sua." Ora, o Chico era pobre para burro. Morava com as duas irmãs caçulas, pobres como ele. Ele sabia que não ia ter nem água na geladeira. Mas ele não sabia que o açougueiro havia tido uma orientação maravilhosa, através da mediunidade dele, Chico, e entupiu a geladeira de carne, em agradecimento. Toda madrugada, quando o Chico entrava em casa, as irmãs se levantavam para passar café para ele. Nessa noite, ele disse: "Cheguei, meninas, não levantem, que eu estou com um amigo." O amigo era o cachorro. Ele pegou uma bacia enorme, jogou toda a carne que ele encontrou e deu para o cachorro. O cachorro famélico comeu tudo. Claro, o Chico foi dormir, o cachorro foi embora. No dia seguinte, ele acordou com os gritos das irmãs. "Chico, acorda, Chico, deu ladrão, deu ladrão. Chico, levaram toda a carne que o açougueiro nos deu." "Calma, minhas filhas, não foi ladrão nenhum, foi o meu amigo, eu prometi para ele que toda a carne seria dele." E as irmãs inconformadas: "Mas toda a carne, Chico?" E o Chico, com aquela lógica que era só dele: "Eu prometi que era toda a carne." Quantas coisas prometemos e estamos longe de cumprir. Mas ai de nós, porque aquilo que nós prometemos e já sabemos que não vamos cumprir é profunda responsabilidade para nossas almas. Se você não ama e promete amor, cuidado. Aquela outra alma pode não te perdoar por não ser amada. E aí surgem as tragédias. Se não agora, no futuro. Pense sempre que o dia de amanhã voltará trazendo a nossa responsabilidade. Por isso, Jesus afirmou que, falando aos donos dos talentos, ouviu de um deles: "Tendo medo, eu escondi na terra o teu talento." Para nos dizer que o medo não podia ser o artífice do nosso destino. Nós tínhamos que superar o medo para fazer o melhor da nossa vida e da vida em torno de nós. É fundamental que em horas difíceis como a que a Terra vive, nós estejamos acreditando nisso. Não foi por acaso que o conhecimento da doutrina espírita nos chegou. Foi para que dessa vez nós realmente nos modifiquemos. Porque amanhã nós estaremos libertos do corpo, mas não libertos de nós mesmos, daquilo que nós temos que transformar. Eu estou fugindo do Davi e do Ivan, que eu já andei sabendo que eles estão procurando voluntários. Aí o Davi passa a vocês: olha como esse chão é bonito. Que é para o Davi não perceber que vocês estão dando sopa para chamar vocês para nada. Tenho certeza que não é o caso de vocês, que eu estou falando para anjinhos, que estão sempre dispostos ao bem. Mas caso não estejamos dispostos ao bem, vamos ficar rápido dispostos. Porque amanhã nós não sabemos se estamos aqui ou já teremos retornado à verdadeira vida. Uma querida prima minha, casada com um primo meu,
desencarnou em dezembro último. E 2 semanas antes de morrer, ela me telefonou. Maíse, como você diz nas suas palestras, eu estou com a mala pronta. A serenidade de quem estava preparado. Eu estou com a mala pronta, e vocês sabem, eu sempre digo, eu vou ficar embaixo de uma mangueira 800 anos no mundo espiritual. As pessoas vão passar e eu vou dizer, vão com Deus. A terra é ótima, vão com Deus. Davi, Ivan, vocês estão indo? Ai, vão com Deus. Eu deitada na mangueira. Então ela disse para mim, Maíse, eu vou deitar naquela mangueira de que você fala. E se alguém vier me perguntar, eu vou dizer, estou guardando lugar para Maíse. Eu falei, faça isso, minha amiga. Você tem a minha autorização. Porque, tenho certeza, nós seremos recebidos por aqueles que nos perguntarão, você foi feliz? Você fez os outros felizes? Aí é que vão ser elas. Porque o coração do outro que vai ficar aqui é que vai falar da mensagem que nós tivermos deixado. O Chico, de manhã cedo, depois do café, gostava de colocar na janela de casa pequenos pedaços de pão, de miolo de pão, e os passarinhos de Uberaba inteira vinham comer aquele pão. O Chico tinha um gato, e um dia, inadvertidamente, o gato viu um filhotinho de passarinho dando sopa, crau, comeu o passarinho. Olhou para o Chico e mastigava o passarinho, olhando para o Chico. O Chico ficou desesperado. Meu Deus, como que você fez uma coisa dessa com o filhotinho? Entrou em tristeza profunda. Ficaram sabendo, Uberaba inteira ficou sabendo. Olha, o Chico perdeu um filhotinho de passarinho. E o Chico não queria comer, não queria beber água, nada. Uberaba inteira mandou gaiola de passarinho para o Chico. E cada gaiola que chegava, o Chico chorava. Ah, meu Deus, o passarinho não era de gaiola, era da rua, era da cidade. A cozinheira, preocupadíssima, ele fraco, 3 dias sem comer nada, vou fazer aquele frango que o seu Chico adora. Fez um frango caprichado, colocou na frente do Chico e disse, agora o senhor vai comer, porque tem 3 dias que o senhor não come, o senhor vai cair duro. Eu vou provar só um pouquinho. Mas o frango estava tão maravilhoso que ele repetiu um pouquinho. E depois mais um pouquinho. E depois mais um pedaço. E aí, Emmanuel aparece e diz, tá gostoso, Chico? Tá, sim, senhor. Eu estava com uma fome danada. Esse frango tá maravilhoso. Ah, é? E qual é a diferença entre você e o gato? Não tinha diferença. O gato estava faminto, comeu o passarinho. Então o Chico costumava dizer, aquilo que nós ignoramos trabalha contra nós. Por isso, o conhecimento de doutrina é bênção absoluta. Eu sou assim, mas eu quero ser melhor. Então eu vou em frente, eu vou me superar, eu vou vencer tudo isso que me segura, que me maltrata, que me faz tão triste. E vou avançar na direção do eterno bem que me aguarda. Tenho certeza absoluta que é isso que nós vamos fazer, que já estamos fazendo. Eu tive muitas dificuldades de saúde há anos atrás e peguei uma infecção no hospital chamada KPC. Ela mata 98% das pessoas. Sobram 2%. Por motivo óbvio, eu fiquei entre os 2% que não morreram. E fiquei 7 meses paralisada do pescoço para baixo, na cadeira de roda. Fui morar com minha filha e meu genro, até me recuperar, foram 7 meses.
Fui para Bengala, onde fiquei com a Bengala 2 anos, abençoada Bengala, mas depois também deixei a Bengala. A verdade é que foi um período difícil, porque a minha memória ficou afetada. E o meu medo era nunca mais conseguir fazer uma palestra. Eu que, desde os 16 anos, fazia palestra, pensei, nunca mais vou fazer. E aí, a minha filha disse, vamos lutar para que dê tudo certo. E os médicos diziam, talvez sua mãe nunca mais se levante de uma cama. Eu falei, mas eu vou levantar. Gente, eram 3 vezes por dia de fisioterapia. Eu tinha vontade de cometer um crime. Cada uma das minhas cuidadoras dizia, levanta, senta, levanta, senta. Olha, usar fralda por 7 meses, andar na cadeira de roda por 7 meses, tudo aprendizado. Perceber que as pessoas não respeitam alguém numa cadeira de roda. Não respeitam alguém que anda de bengala. Então pensei, e as pessoas começaram a perguntar, por que você não conta isso? E eu contei. E eu trouxe para vocês o livro que eu e minha filha Mariana escrevemos, Aquele Tempo Entre Nós, em que eu e ela contamos como foi a nossa experiência de sermos não só mãe e filha, mas uma cuidando da outra. Ela, principalmente, cuidando de mim. Cada capítulo começa com uma frase ou uma música, um pedaço de música. E aí ela fala da experiência dela como filha e psicóloga, e eu como mãe que não queria nada daquilo, mas que tinha que passar por aquilo. E é muito importante, porque eu vou trazer isso, levar isso ao longo do ano todo, por onde eu passar, em vários estados do Brasil, até o Natal, quando vou terminar o ano em Uberaba, para que nós discutamos o envelhecer antes da hora, o relacionarmos-nos em família, porque eu descobri que as pessoas mais humildes nunca deixam os seus pais, os seus avós sem cuidado, mas as pessoas que têm mais condições deixam. E aí você descobre um monte de gente que escuta do familiar, fica sentadinho aí, ninguém quer saber a sua opinião, o que você pensa não interessa mais. Fique aqui quieto, vendo televisão, comendo uma pipoca. Quem de vocês não conheceu aquela tia da família que todo mundo evita no Natal? Nossa, tia fulana vem esse ano para ceia. Quem vai ser escalado para estar com a tia fulana? Quem é que vai fazer o prato da tia fulana? Graças a Deus, eu e minha filha não passamos por isso. Mas, no dia que eu disse a ela, o corpo está ficando curado, agora é a alma que precisa se curar, vou voltar a fazer palestra. Aí complicou. Aí ela disse, de jeito nenhum, mãe, você não vai fazer palestra. E eu, vou fazer. E ela se chama Mariana. E a primeira mensagem, ela colocou no Instagram o nome do livro para que as pessoas entrassem em contato e soubessem do que se tratava. A primeira mensagem que ela recebeu foi de uma senhora que disse, a minha filha também é Mariana, mas ela não fala comigo. Uma outra, Maíse, nunca nos vimos, você é minha melhor amiga. Gente, como que eu posso ser melhor amiga de uma pessoa que nunca me viu? Olha o que é a solidão de uma pessoa como essa. Então, vamos discutir, sim, aquilo que nós fingimos que não existe. A nossa relação familiar, o pai, o avô que nós temos, e que repete sempre a mesma história. Nossa, como ele é cansativo. Ele já me contou isso umas 30 vezes, mas todo idoso é recorrente.
Ai de nós, se nós não envelhecermos para perceber isso. Vamos discutir na nossa casa o quanto nós podemos e devemos ser amorosos e nobres. Jesus amava profundamente as pessoas mais velhas. Ele trouxe para o evangelho dele a mulher que só bebia a água do poço depois que os camelos e cachorros bebiam. Mas Jesus traz a mulher para o evangelho, traz a sua mãe, traz Madalena, traz Maria e Marta, para dizer: os talentos que não existirem precisam ser criados. Aquilo que nós não temos dentro de nós, vamos inventar, se for necessário. Mas para que um dia, ao nos reencontrarmos todos, nos lembremos com saudade de noites como essa. E parecia tão longe o nosso desencarne. E não está tão longe assim, não. Mas nos reencontraremos e com que saudade vamos nos lembrar. Nossa, está vendo como foi importante desenvolver talentos? Não ter medo, não enterrá-los, não escondê-los dentro ou fora da família. Sejamos mais do que espíritas, verdadeiros cristãos, principalmente portas adentro da nossa casa. Façamos isso antes que a dor nos ajude, triste e tarde, como dizia Alta de Souza. Que coisa extraordinária, uma noite como essa, em que estamos abrigados no carinho de cada um, quando tantos lá fora vivem pesadelos que nós não podemos imaginar, mas estamos aqui, retornaremos ao conforto das nossas casas para poder dizer: o dia de amanhã vem perto. Vamos começar tudo de novo e dessa vez acertando. Compreendamos, porque compreendendo, acertaremos. Acertando, seremos felizes e faremos os outros felizes. Agora que a última palavra foi dita, fecha os olhos um instante e sente. O que você tem feito da sua vida? Você tem cumprido a missão que te trouxe de volta à Terra, ou você está apenas sobrevivendo? Maíse Braga nos entrega uma verdade cortante. O medo paralisa, mas a omissão nos condena. Ela fala do abandono dos idosos, da dor do autismo não compreendido, das tragédias evitáveis que surgem quando ninguém assume a responsabilidade de amar. E tudo isso nos aponta para uma só direção: a caridade real. O compromisso com o bem. Ela própria, após meses paralisada por uma doença quase fatal, voltou a andar, falar, palestrar, não por vaidade, mas por dever espiritual. E é isso que Jesus espera de nós. Não perfeição, mas entrega. Não desculpas, mas ação. Ela encerra dizendo: se eu não estiver aqui amanhã, saberei que fiz o possível. E você? Vai poder dizer o mesmo? Então não espera mais. Seja útil. Comece pequeno. Mas comece hoje. Compartilhe essa mensagem com quem precisa acordar para a própria missão. Seja membro do canal também, e tenha acesso a vídeos exclusivos e a nossa reunião mensal de debate sobre temas da doutrina espírita. E segue com a gente nessa jornada de despertar.